Mas qual é a origem dessa dureza? Por que motivo era necessário que alguém se abrisse de tal maneira diante de toda a grandiosidade do poder de Deus? Bom, para isso nós precisamos perceber que, na verdade, nós precisamos continuar essa leitura aqui do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, mais precisamente concluindo o versículo 9 que nós não chegamos a concluir. Eu vos digo, prossegue Jesus, que todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. Jesus está fazendo aqui referência ao pecado, a um pecado, o adultério enquanto pecado. Enquanto, de modo ainda mais objetivo, ele está falando aqui com os fariseus, e para os fariseus era preciso falar de modo literal em referência à lei para que eles se ligassem. Aqui ele faz referência a um pecado que está descrito ali no primeiro conjunto de leis, nos 10 mandamentos, porque era algo que para eles era importantíssimo. Jesus, ao estabelecer essa relação entre o abandono, a falta de amor e o adultério, ele imediatamente liga essa experiência de negação do amor ao pecado. Mais do que isso, quando lá no início do diálogo ele estabelece que no princípio, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, ele remonta, ele estabelece a primeira ponte entre aquele momento e a origem da criação, antes mesmo do pecado. Para nos dizer que o que há de original em nós não é o pecado. Quando nós falamos de pecado original, nós utilizamos o termo original para o pecado por ser ele o primeiro, mas o que há de realmente original em nós é o desejo do Senhor de nos fazer fecundos e prontos para o amor. E aí o pecado vem contrapor e atacar essa realidade. Então, Jesus, ao fazer referência a um pecado grave existente ali na primeira lista de mandamentos que o Senhor nos traz, o Senhor remete o olhar dos fariseus questionadores a essa lei, relacionam aquele comportamento ao pecado e transforma aquele olhar num olhar que volta à origem, que volta ao princípio. Então, aqui já se percebe, quando Jesus faz essa ponte, que ele está dizendo o seguinte: olha, o coração de vocês é duro demais para compreender a profundidade desse mistério. E ele é duro porque vocês estão cometendo este adultério. Ele é duro porque vocês estão cometendo este pecado. É duro porque vocês estão firmes no pecado, mas no princípio não era assim. Mas a origem do desejo de Deus não era esse. Não era essa, perdão. E que origem era essa, então? Bem, nós fomos criados em fecundidade. Como eu acabei de dizer, o que é original em nós não é o pecado, mas a ânsia pela unidade, a ânsia pela fecundidade. Daqui então já se depreende que a impureza, o pecado, não são parte da natureza humana. O que é mal não poderia vir de Deus nessa nossa origem. Mas refazer esse processo, esse caminho, demanda uma intervenção de Deus, de modo a devolver à humanidade a capacidade de ver e de viver aquilo que nós mesmos distorcemos. Então, se por um lado Deus nos cria nesse impulso de total amor, por outro, nós distorcemos esse impulso de amor quando nós rompemos a aliança inicial e pecamos. Ao desobedecermos, nós rompemos essa aliança inicial. E aí nós começamos a pisotear o terreno fértil e fecundo que o Senhor criou em nós. Nós começamos a fazer compactado, a tornar compactado esse terreno que era antes objetivado, desenhado, projetado para a fecundidade. Nós passamos a atacar aquela que era a fonte da beleza da criação, a nossa capacidade de replicar o impulso criador de Deus. Então, diante disso, o Senhor se volta à história humana, ao perceber que nós,
por nossas forças, por nossa conta e risco, não teríamos condições de retornar à condição de unidos a Ele, à condição que Ele mesmo havia estabelecido desde a origem, desde o Gênesis. Então, no terreno seco da história humana, brota a flor. No terreno seco da história humana, o Senhor revolve a terra e permite crescer ali o broto do qual surgirá o Cristo.